Beleza, galera? Hoje eu queria trazer aqui uma reflexão para você que é cristão, que está me vendo aí, e a respeito do seguinte: o cristão deve ser omisso? O cristão deve aguardar ele ser destruído? Ou o cristão deve ir para a luta? Ou o cristão deve combater? Por que eu falo isso? Gostaria de ler um texto aqui na Bíblia Sagrada que está escrito lá em Neemias, capítulo 4. Beleza? Eu não vou ler todo, mas eu vou ler alguns versículos. Deixa eu explicar aqui mais ou menos como é que é. Os judeus já há um bom tempo eles estavam sendo escravos da Babilônia, que era um dos maiores impérios da época. E aí a Babilônia acabou sendo conquistada pelos sírios. E o rei Artaxerxes I é o pano de fundo dessa história aqui. Por quê? Porque Neemias era copeiro do rei e sabia, né, tomou conhecimento que Jerusalém estava destruída. Sabia, né? Sabia que Jerusalém estava destruída, tanto o templo quanto os muros que cercavam a cidade. Esdras tinha ido antes da Babilônia para Jerusalém para reconstruir o templo. Mas aqui, Neemias, depois de 70 anos, que é essa história que eu estou contando aqui agora. E aí ele pede autorização para o rei Artaxerxes I para ele retornar para Jerusalém, para ele reconstruir os muros da cidade. E o que aconteceu? Jerusalém, mesmo eles tendo retornado para Jerusalém, Jerusalém ainda era, Judá, né, na verdade inteiro, ainda era submissa ao Império Sírio. E haviam governadores nomeados pelos sírios ali na região. Neemias volta para construir as muralhas de Jerusalém e sofre pressões das mais determinadas pessoas ali que estão em volta dele. E aí, qual a atitude que Neemias toma? Vamos esperar e ver o que acontece? Ou vamos fazer frente a esse pessoal? Então vamos ler aqui. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos, isso é Neemias falando. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. Escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. E aí Neemias ora, diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha a intenção deles lá. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde mora, subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispunha e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços, que é Neemias falando, trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas,
cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Eu acabei lendo inteiro, capítulo 4, versículo 1 ao 23. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando para os cristãos pegarem arma, pegarem espada e sair matando os outros, não. Eu estou falando da posição que hoje em dia muitos cristãos adotam de se omitir, mesmo que seja na parte das ideias. Você está em um grupo, houve uma ideia contrária ao a sua ideia cristã e você se omite. Você não dá a sua opinião para não arrumar conflito, por exemplo. Então, isso é errado. O cristão ele tem que se posicionar, ele tem que falar, ele tem que dar o exemplo. Então, é isso que eu quero dizer. Essa moda do cristão ser omisso e ficar quietinho e ser engolido pelos outros, exemplo bíblico, isso não era para acontecer. O cristão ele tem que se sobressair. Beleza? Só um texto aí para reflexão. Forte abraço, até mais.